Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4, mais uma vez com o Francisco Mendes da Silva, Nuno Schmidt e Jorge Adolfo, e hoje vamos falar do tema do SNS. Numa região ou num concelho que tem um hospital central, estamos sem urgências noturnas de cirurgia geral e de cirurgia ortopédica, estamos com a via verde coronária suspensa ou interrompida durante 12 dias, temos que transportar os doentes, se necessário, para Coimbra, através do IP3, todos nós conhecemos a via magnífica que ela é. Para isso, muitas vezes se utiliza a VMER, a viatura de emergência médica, e só temos uma na nossa região. E, portanto, estamos perante, como disse o CEO do Sistema Nacional de Saúde, estamos perante a situação mais crítica de sempre do nosso Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, pensamos que é um tema que merece aqui ser discutido, e, obviamente, em nome e pedir aqui desculpa por este atraso no reaparecimento do nosso programa, mas quando se trabalha com malandros é o que dá, portanto, não para pô-los a trabalhar foi uma chatice, mas finalmente consegui puxá-los aqui à mesa, portanto, obviamente estou a brincar, foi por questões de natureza profissional que não foi possível e, portanto, estamos aqui, desta vez cheios de vontade e de voltar a discutir temas que sejam importantes para a nossa região. Muito bem, Francisco Mendes da Silva, estamos perante uma situação crítica do SNS. Qual é a origem disto tudo? Bem, nós temos de um lado os médicos, são poucos, são mal pagos, pessimamente pagos os médicos em Portugal, tendo em conta os do SNS, pelo menos, aqueles que estamos aqui a discutir, são pessimamente pagos comparado com as responsabilidades que têm. E, obviamente, ainda para mais, fazem parte, muitos deles, de uma geração que, a meu ver bem, não está para trabalhar horas extraordinárias sobre horas extraordinárias, pondo em risco a sua própria vida, quer dizer, pelo menos a fruição da sua vida, pondo em risco a vida dos pacientes, enfim, e além disso, sobrecarregando também o próprio SNS. Porque o SNS, nós temos um modelo de gestão que depende tanto das horas extraordinárias e até de tarefeiros, pagos melhor do que os médicos do quadro, digamos assim, que torna este sistema completamente absurdo. E do outro lado, o que é que temos? E, portanto, eu devo dizer, eu estou perfeitamente do lado dos médicos que querem ganhar mais 30%, depois que temos que caminhar para aí, porque não tem que ser de uma vez só, e se querem trabalhar menos. Acho muito bem, porque o trabalhar menos não é trabalhar pouco, neste caso. Continua a ser trabalhar muito e bem. Em segundo lugar, temos do outro lado um governo que é responsável pelo um dos grandes problemas estruturais que nós temos em Portugal, que é esta tendência perfeitamente patológica do Dr. Costa e dos seus apaniguados para a desresponsabilização. É um governo que diz, aliás, hoje nós estamos a gravar na segunda-feira, dia 6, hoje há um artigo no Público verdadeiramente indigente do Primeiro-Ministro, que não diz nada, não responde a nada, é só atuar das genéricas para o ar, como se não estivesse lá há 8 anos e como se o PS não tivesse governado o tempo que governou durante estes anos todos. Basta pensar desde 95, e fiz aqui umas contas. Desde 95, o PS governou na totalidade dos anos, ou em parte deles, na esmagadora maioria, a totalidade, 95, 96, 97, 99, 2001, 2002, não, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. E temos um Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde têm a desfaçatez absoluta de virem dizer que o problema do SNS, há 2 problemas do SNS, grandes problemas do SNS. E é daí que resulta a falta de médicos. O números clausos e os problemas do lobby dos médicos há 40 anos. Há 40 anos. O que é que o PS fez? Que opiniões é que tinha o médico, que atualmente é Ministro da Saúde, sobre isto? Zero. O Dr. Costa, que basicamente só faz política para se manter no poder, não tinha nenhuma opinião sobre isto. E nem sequer continua a nem sequer ter.
Porque faz um artigo absolutamente, como eu disse, absolutamente neflibata nas nuvens, em que não dá uma única solução para o problema. Depois... Não diz há mais de um ano as palavras saúde, SNS e Primeiro-Ministro juntas. Nunca. Porquê? E depois? Porque acha que basta atirar dinheiro para o SNS. É verdade, como diz o Ministro das Finanças, que o nível de investimento, a mim custa-me tratar como investimento atirar dinheiro para cima das quando depois o sistema fica pior. Mas enfim, o nível de incorporação de disponibilidades financeiras, vemos assim, no sistema, é verdade que é muito mais alto do que era em 2015, por exemplo. Mas como diz o próprio Ministro das Finanças, porque reparem, nós não estamos a falar sequer de um problema entre a oposição e o partido do governo. Dentro do próprio governo temos, o Ministro das Finanças já disse 2 ou 3 vezes, para quem o quisesse ouvir, que é um problema de gestão, que não é um problema de dinheiro. Ele está sempre a dizer, eu estou sempre a aumentar o problema o dinheiro do SNS. Portanto, é um problema de gestão, culpa da tutela. Depois, outra solução, para ver o nível de alucinação em que este governo está nesta matéria. A grande solução do Ministro da Saúde é burocratizar ainda mais as urgências. Em vez das pessoas, o outro problema é as pessoas vão muito às urgências. Vão muito às urgências quando não deviam ir. Pois, que diabo, mas o SNS... Um dos elementos fundamentais não é a disponibilidade que nós temos, a qualquer momento temos um acesso. E, não é, e é óbvio que se calhar há pessoas com menos instrução que vão mais do que outras, mas eu devo dizer, acho que todos nós aqui temos instrução suficiente e se temos um susto vamos às urgências. E agora o que o ministro quer é que nós liguemos para a linha de saúde 24 e estamos à espera de um despacho do médico da linha de saúde 24 e só depois é que vamos. Mas está algum dia aquilo que deve ser o front office do SNS, um sítio onde nós podemos ir, umas urgências, nós podemos ir a qualquer hora do dia e da noite, vai ser burocratizada desta forma, mas alguém acredita que isto pode funcionar. Outro problema, eu não me querendo alongar muito mais, outro problema que é dito pelo Ministro da Saúde, que é dito pelo Primeiro-Ministro e é dito por todos os propagandistas que papagaiam a mensagem do governo, que é os médicos não querem trabalhar. Não há espírito de sacrifício. Como é que não há espírito de sacrifício? Ainda por cima, por pessoas, deixa-me pôr as coisas desta forma assim, que eu já estou um bocadinho farto que chamem a este discurso também populista. Quer dizer, está ali o ministro, cheio de assessores, que provavelmente muitos deles, assessores políticos que nunca tiveram vida, saíram diretamente das juventudes partidárias para o governo, a ganhar 4.000 euros, ou 3.000 euros, ou 2.500 euros por mês. E a dizerem que os médicos não gostam de trabalhar e que se calhar trabalham de menos para aquilo que ganham. É uma vergonha. Isto é uma autêntica vergonha. Tudo embrulhado este governo está lá há 8 anos. Qual foi a política do governo para a saúde? Há uma santinha da ladeira neste governo, que é a doutora Marta Temido, que está a ser levada num andor para a Câmara de Lisboa. A única política que teve foi acabar reduzir para as 35 horas e fazer um ataque constante aos privados. Acabar com as PPPs foi uma questão ideológica. Foi uma luta puramente ideológica. E no meio disto tudo, agora temos tudo a arrebentar e a culpa é ou do governo do Cavaco Silva de há 40 anos, ou antes dele, ou dos médicos que não querem trabalhar, ou das pessoas que vão às urgências. Desculpa, mas isto não pode ser. E tem que ser dito com todas as letras. Muito bem, Francisco. Agora, para exercer o contraditório do contraditório, Jorge Adolfo, não sei se trouxeste Herodóido isso para... Não sei se poderei recorrer... Não sei se poderei recorrer a esta hora ao SNS, depois deste... Às 2 horas pode. As urgências terem fechado. Depois desta indignação toda que foi... manifesta na intervenção do Francisco. Mas tu não sentes esta indignação? Sim, sinto. Mas deixa-me responder. Sim. Eu embora não comungue digamos, da forma como o Francisco fez a sua intervenção, mas comungo de algumas preocupações que ele manifesta. De algumas preocupações e seria absolutamente irresponsável se eu não comungasse, por exemplo, da situação de crise profunda que o SNS está a viver,
que é uma das grandes conquistas da nossa democracia, se eu não comungasse também da opinião de preocupação com a sobrecarga de trabalho que pelo menos os porta-vozes dos médicos têm expresso na comunicação social, nomeadamente com uma carga excessiva de horas extraordinárias. A questão também salarial é óbvio. Seja lá que organização for, se não pagar de forma razoável, sobretudo a um setor que tem uma grande intervenção social, como é o setor da saúde, é óbvio que muitos desses profissionais vão para outros locais onde são mais respeitados, ou pelo menos que entendem que a sua remuneração corresponde a uma forma mais positiva de ver a sua tarefa desempenhada. E, portanto, eu não poderia deixar de também manifestar aqui, da minha parte, a minha enorme preocupação, mais a mais que, tal como o Francisco referiu, já recorri precisamente às urgências, onde fui sempre no Hospital de Viseu, no Hospital de São Teotónio, portanto um hospital que sempre se caracterizou pela sua alta qualidade. Já agora dizer, eu sempre tive ótimas experiências lá. Claro. Felizmente não tantas como outras pessoas. Eu também. Não tive experiências de todo. Exatamente. E também por isso eu acho que nós temos que defender o SNS. E por essa razão, e por isso é que eu também subscrevo essa preocupação. Agora, há aqui uma questão que o Francisco levanta e que também me faz pensar. E também, eu também quero dizer que sou adepto deste modelo português em que há o SNS e há a saúde privada, aliás, onde também tenho sido muito bem tratado sempre que recorro aos serviços da medicina no setor privado. Portanto, em Viseu também temos pessoas e clínicas de grande qualidade. Agora, por que motivo é que... E há aqui um ponto central. Por que motivo é que não há falta de médicos em várias especialidades, como nós discutimos aqui e como o Francisco também referiu. Por que motivo é que há? Há muitos médicos, pelo que sei, que se aposentaram. E os que entram no serviço são em número inferior. Portanto, começa a haver aqui um déficit de prestação de serviço, nomeadamente nas especialidades. A questão da obstetrícia foi o verão todo esse drama, mas agora temos aqui situações das urgências na ortopedia, na cirurgia geral, a partir das 8 da noite, aqui no Hospital Central. As urgências normais estão a usar internos para fazer as urgências no país inteiro. Portanto, por que motivo? Porquê é que não entram mais médicos? Porquê é que não entram... há números clausos tão apertados para medicina? Parece-me que isso vai ter que ser... Esse aspecto vai ter que ser mexido. Mas de quem é a responsabilidade política nisso? Eu acho que a responsabilidade... Neste momento é o governo que está lá. E o governo que está lá está há vários anos. Há vários anos. Este primeiro-ministro está lá há 8 anos. Claro. Portanto, mas é uma situação que se tem vindo a agravar ano após ano, até que chegamos a esta situação. Eu estou convencido que o António Costa e o Ministro da Saúde, mais a mais que é um médico, têm plena consciência da situação e que querem, eu não vou dizer salvar o SNS, porque seria estar aqui a colocar aqui quase que uma varinha de condão na mão de alguém como salvador da pátria, no caso da pátria da saúde. Portanto, eu acho que é preciso, efetivamente, encarar o problema. Como tu disseste, e bem, isto é um declínio que vem já há algum tempo e que está a entrar num plano inclinado ainda mais acentuado. Agora, para reverter isto, não se reverte num ano. Não se reverte num ano. Portanto, tem que haver negociação e tem que haver uma calendarização da correção daquilo que não foi corrigido no passado mais recente e no mais antigo. Portanto, quer dizer, há problemas que são, digamos, que estruturais, e há problemas que
se agudizaram nos últimos anos. E, particularmente, eu penso que isso também terá tido uma influência grande, toda a situação da gestão da pandemia. Quer dizer, que criou um grande desgaste também no setor. Portanto, neste momento, eu não posso deixar de estar, digamos, solidário com as reivindicações dos profissionais de saúde. São profissionais excelentes, que muitos deles emigram para o estrangeiro, como foi nas últimas décadas, que aconteceu, era notícia quase diária com os enfermeiros. E neste momento nós queremos salvar o SNS. E penso que o António Costa e o Governo têm a obrigação, eu não diria moral, porque são uns dos pais do SNS, mas têm uma obrigação histórica de reformar o SNS com a colaboração dos partidos, nomeadamente do maior partido da oposição, que também tem responsabilidades históricas e, portanto, penso que tem que haver um pacto, tem que haver responsabilidades, porque também já governaram. Portanto, governaram durante vários anos, não nos últimos 8 anos, como já referimos, mas tem que haver um pacto de regime para salvar o SNS. Como houve no passado, com outros governos, nomeadamente liderados pelo PSD, que eu saiba que até agora os problemas do SNS, nenhum deles foi causado por falta de acordo político entre os principais partidos e, portanto, não estamos a falar de uma reforma estrutural, estamos a falar de gestão, de má gestão durante anos consecutivos. João, eu não sei se neste momento é uma questão de má gestão ou se é, efetivamente, a falta de atratividade que o setor público tem sobre aqueles... Decorre da má gestão. Talvez. No investimento, temos aqui desculpa, deixa-me só dizer que fique registado que eu estou solidário com a preocupação que todo o setor sente. Ainda estou mais solidário com as populações que não têm os serviços a que têm direito. No fundo, aquela velha frase, pagamos os impostos, é precisamente para que o Estado nos assure, um Estado social nos assure determinados serviços e os de saúde são básicos. Agora, parece-me que ao ponto em que chegamos a esta grande crispação que existe e quase a posições quase irredutíveis por parte do setor e por parte também do Ministério, que tem que se chegar mesmo a um consenso e a um pacto de regime. Se queremos ou não queremos um Serviço Nacional de Saúde que preste verdadeiramente esse serviço à população, sobretudo à população mais carenciada, como aliás o Francisco há pouco referiu, que nós provavelmente à volta desta mesa, se tivermos um problema de saúde grave a uma hora em que se calhar as urgências estão fechadas, podemos recorrer, temos capacidade financeira para recorrer ao privado, mas quem não tem precisa dele, e é essa população que precisa e é a primeira a precisar desse serviço. Muito bem. Bastava trocar a preponderância para o lado do utente. Ou seja, se o utente não tem resposta no Estado, o Estado tem de lhe garantir, com os mesmos recursos que teria gasto no público, uma resposta do privado. Isso é que é um Estado que se preocupa com os cidadãos. Não é um Estado ideologicamente perigoso que diz que os privados têm que ser excluídos da saúde, como está na última lei de bases. Porque este sistema é ideologicamente perigoso, é ineficiente naquilo que são os processos e ineficaz nos resultados. E a culpa é de quem? É da forma como o modelo se deixou de pauperar e desviar. Se vocês virem historicamente, a questão é, não se podia aumentar salários porque isso ia gerar digamos assim, um alastrar do problema salarial aos outros setores da administração pública. O que é que se fez? Criou-se um modelo, se repararem, pendurado em suplementos, em complementos e em horas extraordinárias. Para evitar compromissos. O que é que acontece? Quando comparado com outras classes, os salários não estavam a subir assim tanto. O que aconteceu? Aconteceu que ficou-se neste modelo em que agora só há produção e resposta do Estado em horas extraordinárias e eficazes. Com eficiência, com números a crescer.
em horas extraordinárias e em programas especiais de recuperação de listas. Não é? No resto não há. Porquê? É um modelo de gestão. Mas por carga d'água é que o privado ou o público tem que concorrer contra o privado. Mas por carga d'água. Mas porquê que o Estado, quando contrata os hospitais públicos para fazer o que quer que seja, lhes paga mais pelos mesmos atos que paga a um privado? Mas porquê que os médicos hão de receber desta forma e ter uma vida condicionada por horas extraordinárias, porquê que não são pagos decentemente e é explicado como a qualquer pessoa que trabalha em qualquer profissão que, para receber este salário, tem que fazer aquele horário. Mas eu por esse salário não faço. Então por quanto é que faz? E, portanto, isso é o que o Estado tem que fazer. Tem que determinar qual é o valor razoável para que o médico possa suprir as necessidades do serviço. Ora, vamos convencer um cirurgião a trabalhar uma noite inteira ou 40 horas num hospital privado para receber menos do que receberia a fazer cirurgias num hospital público, para receber menos do que receberia numa manhã a fazer cirurgias num hospital privado? É esta coisa que nós temos que comparar nos médicos. Nós não podemos dizer aos médicos que estão na SNS não podem aumentar tantos salários. Então, mas se eles olham para o lado e veem médicos, colegas, que têm o mesmo nível de responsabilidade a receber 5, 6, 7, 10, 15 vezes mais por mês, porquê é que eles vão achar que a sua remuneração é suficiente? Ou seja, e depois caímos neste ridículo. Em regiões como Viseu, que supostamente era um hospital central, que fazia tampão para a zona litoral, nomeadamente para o Hospital de Coimbra. Eu, se daqui a um bocadinho cair e partir uma perna, tenho um problema. Porque, olha, podia ir de comboio para Coimbra, que não tinha que caminhar, mas não há comboio. Se eu meter na autoestrada, ou vou para Aveiro, onde está pior, ou vou para a Guarda, onde pior está. Espera aí, posso ir para trás dos montes, também não melhora. Fujam, não tenho solução. Não é? É isto que nós temos, ou seja, e isto só porquê? Porque houve inércia, ou seja, nós todos fomos empurrando o problema e fomos achando que com comunicação resolvíamos isto. E com uma nova, a lei de bases, tem quantos anos já? Ainda foi a Marta Temido no outro governo. Então agora estamos a dizer que o problema é de não sei quantos anos. Então, mas se o governo, liderado por este primeiro-ministro, fez uma nova lei de bases, que ia ser a solução, a panaceia, era aquilo que ia pôr o SNS a dar. Repara, quando nós vemos os números, o SNS perdeu produtividade. Com mais dinheiro, com mais horas, perdeu produtividade. Isso é gestão. Repara, imagina isto. Imagina uma empresa privada a fazer a gestão de recursos humanos como se faz nos hospitais. Os gestores iam presos com este número de horas extraordinárias. Iam presos. Não pode. Então o Estado está acima da lei. Tu conheces algum sítio onde a ASAI ou a ACT permita trabalhar aquele número de horas? Não. As empresas ia tudo dentro. Então, mas porquê é que o Estado assim se permite isto? Esta é que é a questão. É que nós não temos um Estado justo com a sociedade. E depois com esta ideia de que o Estado é que é público, é que é bom, faz isto, que é, não cumpre a lei que obriga aos outros. Não paga aos outros o que paga a si. Então isto é um Estado? Não. Isto não é um Estado. Isto é um modelo a caminho do seu fim. Porquê? Porque, as corporações começam todas a levantar-se. E depois os extremos começam a ganhar. Porquê? Porque não há bom senso. Então, se não há bom senso, vamos apanhar os populistas, os demagogos, os extremistas todos, a fazerem tudo o que é aproveitamento disto. E, no fim, temos duas trincheiras e o SNS está onde? Está no campo de batalha e não serve para nada para levar tiros de ambos os lados. Portanto, enquanto isto não for feito com decência, e com decência é pegar nisto e com calma, com tempo, e com os agentes que mexem, ou seja, com os médicos, com os enfermeiros, com os administradores hospitalares, com os funcionários que estão, os auxiliares de saúde. Enquanto nós não criarmos uma forma compreensível e um modelo que funcione, e mais articulado com os privados, não há Estado que aguente a saúde toda do seu lado. Não é possível. Não existe isso em parte nenhuma do mundo. Portanto, o que os privados têm que ser é úteis. Os privados têm que se pôr em condições de ser úteis. Não vão estar a canibalizar ou a aproveitar-se da situação do Estado. Agora, têm que ser úteis no processo. Muito bem. E soluções para isto? Temos a perspectiva messiânica do Jorge Adolfo, não é? Portanto, que o Sr. Primeiro-Ministro
na sua capacidade de iludir, vai resolver o problema, ou temos outras soluções, Francisco? Bem, antes de mais, tentando responder a isso também, tentando responder a algumas coisas que disse o Jorge, eu acho que a solução não está no pacto de regime. Um pacto de regime é necessário quando há visões muito distintas e é preciso conciliar visões. E não há maioria absoluta. Isto é um governo com maioria absoluta que está em uma negociação com os médicos, tem que chegar a bom porto. Porque se não conseguir chegar a bom porto, também é mais um grau de incompetência. E, portanto, não há cá pactos de regime, não é preciso. Não são precisos pactos de regime. Eu percebo que seja difícil. Eu percebo que os médicos tenham a faca e o queijo na mão em alguns aspectos. Mas também têm muitas razões de queixa. E é em cima dessas razões de queixa que eles estão. É esse o trampolim das suas reivindicações. E quando acordam todos os dias e veem que foram mais 300 milhões, não sabe porquê, pá, é FASEC. Também percebem. Como é que não há dinheiro? Ou para a TAP, ou 4 mil milhões para a TAP. Ou para a TAP, como é que não há dinheiro? Porque dinheiro, não, foi one-off, foi só este ano, etc. Sim, mas todos os anos há 300 milhões para aqui, 300 milhões para aqui, 300 milhões para ali, 300 milhões para ali. Dá para gradualmente ir subindo os vencimentos. Não há, porque o governo não quer. E não quer por uma simples razão, porque prefere. Aliás, quase como se fosse um governo de direita, típico. Reduzir o IRS. Porque é fácil às pessoas ver que estão a receber mais. Porque chegam a uma folha de salarial ao final do mês. E está lá. Menos imposto, menos retenção. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Não percebem o que estão a perder por causa da crise do SNS. Mais. É uma política socialmente profundamente regressiva. Porque, se calhar todos nós aqui, ou porque temos seguros privados, ou porque temos a ADSE, podemos escolher. Os pobres a sério não podem escolher. Estamos todos os dias a cobrar-lhes um imposto, provavelmente o imposto pior de todos, que é o risco de vida. Todos os dias está a aumentar o risco de vida dos pobres em Portugal, por causa da crise do SNS. E esse é o imposto. Eu, enfim, pago mais impostos do que aqueles que gostaria de pagar. Mas, enfim, isso é quando vejo as contas. Não me importa nada de pagar impostos. Imagino que nenhum de nós aqui se importe. Para poder ter... Não é só os serviços de que nós podemos beneficiar. É poder viver com a consciência limpa de estar a contribuir para uma comunidade que beneficia disso. E soluções? O que é que tu farias se fosse ministro da... Eu já disse na primeira. Eu acho que é preciso, para atacar a solução imediata, ou melhor, o problema imediato, eu acho que a solução vai ter que ser ceder aos médicos. Ceder, porque não é ceder numa posição... Não é ceder em tudo, nem sequer é ceder numa... Não estou a dizer que eles estão a fazer o governo de refém. O que estou a dizer é as suas reivindicações são justas. E não é possível ter mais médicos no SNS se não lhes dermos mais condições. Porque o SNS... Eu falo com muitos médicos, tenho muitos médicos amigos de várias gerações. Todos eles têm uma certa propensão para querer trabalhar no SNS. Por várias razões, ou para uma mistura de várias razões. Há razões que são de trabalhar para os outros, de trabalhar para aquilo que é para o bem comum. Há outra coisa que também tem a ver com... Enfim, apesar de tudo, trabalhar para o SNS ou trabalhar para o setor privado para o SNS é mais seguro. O Estado não vai à falência, ou quando vai, enfim, cá estamos nós para o solver. Mas, quer dizer, não são monges, ninguém quer trabalhar assim, principalmente quando o mundo, ainda por cima, é um mundo aberto. E hoje em dia, os profissionais de saúde podem trabalhar em qualquer parte do mundo. Principalmente os portugueses são muito bem formados e são muito bem valorizados lá fora. Jorge Adolfo. Deixa-me só dizer uma coisa rapidamente que tem a ver com a gestão. Eu acho que o Jorge já pode ter percebido mal aquilo que nós queríamos dizer. Ninguém está a falar de gestão, até porque se eu pelo menos não tenho conhecimento para isso, o que é que se passa em cada um dos hospitais, ou centros de saúde, etc. Não, é um modelo de gestão, é um modelo político. Por isso é que eu, aliás, soube-se que o PST pede a admissão da direção do Hospital de Visão. Do hospital. Enfim, não sei se é por má gestão, ou alegada má gestão, se é por não os receberem, etc., se é por razões mais políticas.
Mas quer dizer, eu tenho muitas dúvidas que os problemas da gestão seja das administrações hospitalares. É do modelo propriamente dito. O modelo que torna o SNS exangue de médicos, que torna os médicos que lá ficam esgotados. Do modelo ideológico? O modelo ideológico, que não percebe que aquilo que nós temos que pôr toda a capacidade instalada ao serviço dos portugueses. De uma forma... Não é obrigar... Não é os privados não vão dizer como é que um privado que colabora com o SNS, quem vai mandar nas regras que são impostas aos privados, as regras pelas quais eles querem ou não querem, somos nós, representados pelos nossos líderes democraticamente eleitos. E, portanto, as PPPs funcionavam maravilhosamente. Todas elas funcionavam melhor que as privadas. E, portanto, eram mais baratas. Sim. E mais eficazes. Mas, se tens um cidadão que não consegue ver aquelas imagens todos os dias da malta que vai com tendas para a porta dos centros de saúde, então, mas não fica mais barato ao Estado dizer-lhe para cada cidadão, eu dou-lhe um cheque, não é um cheque, tem um vale que lhe permite ter uma consulta de clínica geral, tem 20 euros, 30 euros. O mercado encarrega-se de poupar dinheiro face àquilo que está no Estado a ser custeado por cada... Façam as contas, o Estado faça as coisas e quanto custa cada consulta. E a resposta o lobby dos privados. Eu pergunto, qual é que é o maior lobby dos privados neste momento? É o Estado português. Claro, então. Que deteriora o SNS e o crescimento, as notícias que nós temos. Toda a gente está a crescer por causa disso. Sob o crescimento dos seguros de saúde e do setor privado, por causa da deterioração do SNS, não há lobbyista maior dos privados na saúde do que o Dr. António Costa. E a questão é... É o grande prescritor. Basta dizer... O grande prescritor do setor privado. Ele é o grande, naquilo que está a fazer. Mas agora, que soluções é que tu, se fosse... És ministro da saúde, a partir de agora, que soluções... Não sou que não tenho competência para isso, mas deixa-me dizer duas coisas. Eu não tenho uma visão... Que lá está também Mas eu se calhar, também na oposição, também tenho pouca visão. Porque se formos perguntar à oposição que nós temos, a oposição, sobretudo do centro-direita, também não tem, ou pelo menos não transparece essa visão. Mas deixa-me dizer, eu não tenho uma visão, enfim, eu sei que foi em tom humorístico, mas não tenho uma visão, acho que o António Costa não tem uma visão messiânica do António Costa resolver, mas também acho que apesar da maioria absoluta do governo, que é suportada na Assembleia, isso não é impedimento para haver um pacto de regime como eu referi. E isso aconteceu no passado com outros, noutras áreas, e lá fora, com a direita, com governos de direita em países europeus e cá dentro, e também temos exemplos cá dentro. Agora, isto não é... Temos agora um problema grave, vamos buscar o maior partido da oposição, ou os partidos à direita ou à esquerda também, para fazer um pacto de regime sobre esta situação, que é para lavarmos as mãos. Isto foi resolvido por nós, mas também com a colaboração dos partidos da oposição. Não é nesse sentido. É que, efetivamente, eu pessoalmente entendo que o SNS tem que ser salvo e que o António Costa, no sentido, este governo, tem a obrigação histórica, como eu já disse, de salvar, de corrigir uma série de erros ou de empurrar com a barriga, como dizia o Nuno, dos últimos anos e, efetivamente, encarar o assunto de frente. Porque não é admissível, efetivamente, que um hospital como o de Viseu e como outros hospitais estejam com serviços fechados a partir das 8 da noite. Quer dizer, serviços essenciais. Agora, qual a solução? Não sei, eu não sou Mas quem lá está também não sabe. Não sou assessor, nem sequer é a minha área, digamos, mais de maior conhecimento, a saúde. Mas o problema é que não é só a saúde, o problema é que é a educação também. Nós estamos a assistir à degradação aquilo que nós estamos a... Dias e dias sem aulas. Nós estamos a usufruir... Dois setores em que o Estado tem um papel fundamental e que tem responsabilidades fundamentais. Eu não acho que... Olha, aí eu discordo. Ainda me lembro... Saúde, na educação, que é uma área, digamos, mais... Olha, que as pessoas não têm... Não se vê pelas... A educação, o setor da educação não tem falhado.
E nós não tem falhado. Eu vou clarificar o que quero dizer. O que o Jorge está a dizer é que é uma das grandes conquistas de Abril, da democracia, e foi um grande nivelador social. Mas agora estamos a desviar. Mas eu queria perguntar aqui ao... Não, mas deixa-me responder relativamente a que, quando eu digo que não tem falhado, eu vou precisar a minha afirmação, que é, o setor da educação tem sido pilar na nossa sociedade. E isso viu-se, por exemplo, agora com a pandemia, um dos setores que deu resposta a 100% foi a educação. A educação falhou profundamente aos mais pobres. Não. Temos aqui agora... Agora, o que é que significa falhar? O que me parece é que tem... As escolas abriram tarde, muito mais do que... Tal como na saúde... Muito mais tarde do que tal como na saúde tem que haver também a valorização das carreiras. No Nascimento, és Ministro da Saúde... Graças a Deus não. Pois imagina, telefona-te o António Costa, preciso que me ajude, eu não sei o que anda a fazer há 8 anos e, portanto, o que é que tu farias? Espero nunca receber esse telefonema, porque não saberia responder cabalmente, mas tenho algumas ideias que acho que é interessante, que é, primeiro, perceber que no país há capacidade de resposta. Escusamos de inventar. Ou seja, nós temos uma rede, vamos lá, os centros de saúde. Vamos querer pôr um centro de saúde em cada porta para garantir que tem em cada 5 mil habitantes 10 médicos de família? Não é possível. Ok? Então como é que se faz isto? Garante-se acessibilidade e, primeiro, profissionais e depois, ou seja, acesso ao profissional e depois logística, acesso ao privado, posso dizer. Quem quer que seja. Ou seja, é que eu já não quero saber se é privado ou público. Aquilo que eu quero é que o Estado garanta que eu tenho um problema de saúde e tenho um médico. E não é para ir ao médico. Garanta todas as pessoas aquilo que garanta aos funcionários públicos com a ADSE. Olha, por exemplo, uma coisa dessas, que é, eu sei que o ADSE tem uma cobertura quase universal e um trabalhador do Estado pega em 5 euros num maço de cigarros e tem uma consulta de especialidade. Tu, se não tiveres ADSE e quiseres ir ter uma consulta, olha, de dermatologia ou de oftalmologia, vai ao SNS. Daqui a 1 ano e meio tens a consulta. Não, então vou à privada. Se fores ADSE, 5 euros. Se não tiveres seguro, se fores uma pessoa sem rendimentos, 80, 90. Então, o Estado está a fazer o quê? Se não tem resposta no privado, no público, tem que negociar e contratar com privados preços sociais, e preços sociais não é miseráveis, é preços suportáveis pelo próprio Estado, proporcionais ao serviço que é prestado, para que os cidadãos em si, que não têm rendimentos, tenham acesso à saúde. Se não é privatização, é porque os serviços são complementar. Não é isso. E os serviços são prestados de acordo com regras que são estabelecidas de cunhos impérios do Estado. Mais que isso. Não há cá. E há aqui uma coisa que é esta. Não é entregar aos que se for o cidadão, se for o utente a escolher, ele não vai ser enganado. Ou só enganado uma vez. Se o serviço que lhe é prestado é melhor ou pior, se for pior, ele não volta. Ou seja, vamos lá uma coisa. Quando tu carregas para o utilizador a decisão e o pagamento, certo? Imagina assim. Ao contrário, vamos outra vez à ADSE. Se os beneficiários da ADSE tivessem que pagar o ato pelo preço, negociar a totalidade do ato, que já de si é incomparável, eu diria, às vezes metade ou menos de metade do valor normal do ato médico. Se ele tivesse que pagar essa totalidade, certo? Uma consulta de especialidade entre cidadão e a ADSE são, genericamente, 30 euros. Se o utilizador, em vez dos 5, pagasse 30, e sinceramente, na esmagadora maioria dos casos, podia, e a ADSE lhe devolvesse os 25, a ADSE não precisava de gastar nada a controlar o sistema. Porquê? Porque os utilizadores controlavam. Se o serviço não fosse bem prestado, não voltavam. Isso matava o sistema dos que fazem a asneira. Da mesma maneira acontece no SNS. Se o Estado transferisse para o utilizador a escolha era feita mediante a qualidade do serviço que era prestado. Se há um preço pré-determinado, se há regras definidas e se é o cidadão que avalia ato a ato, decisão a decisão, a qualidade, o sistema está protegido. Está protegido, mais que isso. Está protegido e valorizado o cidadão, principalmente aquele que não tem condições. Que essa é que é a grande vantagem. Muito bem, e agora falando e vindo aqui mais para a perspectiva regional,
Obviamente que as consequências disto tudo, o preço que vamos pagar por isto tudo é por enquanto desconhecido. Obviamente teremos mais, eventualmente esperemos que não mais fatalidades e, portanto, teremos degradação do nível de saúde e, portanto, no fundo, nós com o Hospital Central, digamos, passamos quase a ter um hospital periférico, não é? Que temos que enviar tudo meramente para Coimbra, por exemplo. Portanto, o que é que tu pensas, Francisco, sobre aquilo que não só, o problema é que não é só a região de Viseu que está a ser afetada, são outras, e portanto... Se não houver acordo rapidamente, Coimbra não aguenta. Mas lá é uma coisa, vem de Leiria, hospitais, quem é que estão a vir de Leiria, de Aveiro, Viseu, Covilhã, Guarda, vai tudo para lá. Primeiro não há estradas, nem cabem nas estradas, não é? E depois não há capacidade de resposta. Isto vai dar para uns tempos, para umas semanas, tem que haver acordo. E também digo, se houver acordo, nós somos um oásis no interior, aí também. Havendo acordo e restabelecendo a normalidade em Viseu, nós somos um oásis no interior em termos de oferta hospitalar. Portanto, como tu dizes, a solução existe Existe. E temos... Sejam crescidos, cheguem a um acordo. Não pode ser tudo de uma vez, mas tem que ser muito. Portanto, tem que satisfazer as necessidades, tem que se olhar à terra e à semente, tem que se perceber que eu aqui não posso estar a fazer um hospital e um centro de saúde em todas as ruas, tenho que perceber onde é que me fica mais barato e racional recorrer à ajuda de privados, e quebrar esta ideia, esta ideologia radical de que os privados são os maus. Isso é nas novelas, na vida real não é assim. São os privados que fazem este país, são as empresas que fazem o país, são empresas que geram rendimento e pagam os impostos. Portanto, vamos ser sérios e valorizar a resposta que já existe no sistema. Não vejo qual é o mal disto. Jorge Adolfo, impactos para a nossa região? Bom, para já estão a ser negativos, não é? E para já estamos num impasse. Diria que eu também subscrevo a ideia do Nuno, que tem que haver negociação. Numa negociação tem que haver cedências, mas há um mínimo. Há um mínimo olímpico aqui. E nós não podemos continuar, acima de tudo, a ter a sangria que tem ocorrido a nível dos profissionais altamente qualificados do Serviço Nacional de Saúde. Não sei se somos um oásis, não sei se somos um oásis no interior, mas a verdade é que Viseu tem sido uma referência e eu acho que não podemos perder essa referência. E com isto eu queria também referir a questão temos que ir para Coimbra, não é? E estamos outra vez no problema do IP3, não é? Isto parece que vai tudo depois bater sempre nesses eternos problemas que tardam a ser resolvidos. Já o aqui afirmei, nós, para sermos uma cidade competitiva, atrativa, temos que ter uma oferta de saúde, de qualidade de vida e também as acessibilidades. Quer dizer, mas o impacto para já é o impacto que está a ter em muitas localidades como Viseu, que é o drama do encerramento de serviços que são essenciais. As pessoas não estão a ter acesso à saúde. Francisco, nós, aqui há uns anos, temos uma discussão muito acesa sobre gestão do SNS, designadamente em elementos como maternidades ou centros de saúde em sítios recônditos. Agora, estamos a discutir o fecho de serviços essenciais num hospital central como o de Viseu. E voltamos, se calhar, aqui um bocadinho àquele tema que nós falamos aqui muitas vezes. Quem é que está a fazer pressão política em Viseu para isto? Responde. O que é que os deputados do PS têm dito? Não têm dito nada, a não ser tropa de choque do governo. Tropa de choque do governo. E são deputados que são eleitos por nós. Genérico, eu não votei nesses em concreto. Mas, em vez de serem a tropa de choque dos vizienses e de todas as pessoas da região junto do Poder Central,
são a tropa de choque do poder central junto dos vizienses, com as desculpas mais farrapadas que há. Sim, é verdade. Criticando os médicos por falta de esforço. Que são malandros, não é? Que são malandros. Fazem tudo. Eu pergunto-me, onde é que estão os... E porquê? E porquê que é assim? Porque dependem menos de nós Do que dos partidos. do que do Dr. Costa. Para lá estarem daqui a 4 anos, ou daqui a 2 ou 3, quando forem as eleições, é muito mais importante serem os cãezinhos amestrados do Dr. Costa, peço imensa desculpa por dizer assim, do que serem os dignos e legítimos representantes dos vizienses. Será que a oposição também tem feito o seu? E os autarcas têm feito... Ouvimos as vozes de 2 ou 3 autarcas, mas será que não, será que não deveria haver... É óbvio que a oposição está comatosa. Está num estado horrível. Mas que diabo? Se gritasse mais, o que é que mudava? Se calhar não mudava nada. Por isso é que eu me concentro mais naqueles deputados que são os deputados da maioria que podem mudar as coisas. Mas esses... Nós falamos aqui várias vezes, até de outros modelos, quando nós falamos muitas vezes aqui, talvez o nosso grande tema é o sistema eleitoral, o sistema político, a accountability das... Não tenho as dúvidas que noutros sistemas, por exemplo, o inglês, que é uninominal, e as pessoas e os deputados dependem, o governo já tinha sido corrido. Tu estás a ver agora lá, por exemplo, agora um caso não tem nada a ver com isto, mas tem a ver por causa do modelo político. Nos últimos dias têm-se demitido deputados e vereadores do Partido Trabalhista porque são de regiões, são de zonas onde há muita imigração muçulmana, ou população sem ser imigrante, mas de religião muçulmana, e não gostaram, que não está a gostar nada do que o líder da oposição está a dizer sobre Israel e Gaza. E demitem-se. Porquê? Porque esses deputados dependem das pessoas que votam neles. Não é das pessoas que os escolhem para nós depois de forma cega irmos votar neles. Demitem-se porque querem ser reeleitos. Demitem-se porque querem ser reeleitos. É isso. Eu queria só aqui dizer uma coisa relativamente a um aspecto que há pouco o Nuno referiu, que tem a ver com a ADSE. O Nuno referiu que alguém que queira ir a uma consulta, paga 5 euros, não é? Aquela referida. Bem, eu gostava era de dizer que todos os meses, eu, por exemplo, tenho a ADSE, todos os meses vá ao médico, não vá ao médico, faço um desconto da minha massa salarial de 3,5%. Portanto, para que não fique, para que não fique a ideia de que há essa situação. Portanto, certo, mas para o nosso público que não tem noção destas realidades, todos aqueles que usufruem da ADSE, todos os meses, estejam doentes ou a transpirar saúde, descontam da sua... É como as pessoas pagam impostos. É como um salário. As pessoas pagam impostos. Podiam querer ter liberdade de escolha e acesso. Em vez de esperarem por uma consulta de... Não, e como o seguro. Só que o seguro, comparativamente à ADSE, tem uma coisa diferente, que é, primeiro, ainda que em alguns casos tem muito menos coberturas, possa ficar ligeiramente mais barato que na ADSE, a partir dos 40, 50, fica incomensuravelmente mais caro, a partir dos 65 acaba, aos 70, e pior, quanto mais tu cresces, mais doenças uma tens, menos coberturas tens. A ADSE, não. Mantém. Pronto, portanto... mas aí é um bocado o Estado social, o modelo de Estado social que nós temos. Isto foi só para referir que, é verdade, sim, sim. 3,5%. Não, é só porque... Mas o serviço dado em troca é de uma qualidade e de um nível que ninguém que tenha um seguro caríssimo em Portugal consegue ter. Claro. Muito bem. Foi uma discussão interessante. Obrigado, Francisco. Obrigado, Nuno. Obrigado, Jorge. Tivemos aqui perspectivas, umas mais coincidentes, outras nem por isso, e, portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Até ao próximo programa.